Na segunda-feira, 25 de outubro, completam-se 46 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975. O Instituto Vladimir Herzog faz questão de rememorar essa data para ratificar a importância do jornalista para a luta pela democracia, pela liberdade e pelos direitos humanos no Brasil. Sobre o assunto, eu converso agora com Rogério Sotili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Sotili, tudo bem? Bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Qual que é a importância dessa data e o que o Instituto está preparando para esses próximos dias? Bom, 46 anos da morte do Vlado, que foi assassinado em 1975. Então, apesar da sua ausência e da perda que ele representa para a família e para o Instituto Vladimir Herzog, nós do Instituto, a gente faz questão de sempre rememorar essa data como um momento de luta e de resistência democrática para o Brasil. O ato que levou à manifestação de milhares e milhares de brasileiros quando o Vlado foi assassinado, ele representou para o Brasil uma retomada do processo de redemocratização. Foi um não à ditadura, um não à violência, um não à tortura. E a partir daquela data, daquele ato, a partir do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, o Brasil começou a exigir democracia, começou a exigir respeito aos direitos humanos. E a gente lembrar esta data é rememorar a vida e a morte de Vlado, mas, sobretudo, é que a vida e a morte de Vlado signifique e represente que nós precisamos de mais direitos, nós precisamos de mais liberdade de expressão, nós precisamos de mais democracia. Então, desde que o Instituto Vladimir Herzog existe há 13 anos, ele rememora esta data do dia 25 de julho como uma data de luta e de lembrança do que significou a vida e a morte de Vladimir Herzog. Sotili, é possível traçar um paralelo com as violências e ameaças cometidas contra jornalistas naquela época com o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil com o governo Bolsonaro? Sem sombra de dúvida. A primeira questão que eu quero trazer à reflexão é de que se os assassinos de Vlado tivessem sido responsabilizados, tivessem sido punidos, talvez nós não estivéssemos vivendo esse momento tão cruel que o Brasil vive. Foi justamente porque o Brasil não fez justiça naquela época a todos aqueles que mataram, torturaram, sequestraram crianças, causaram tanta dor e desrespeitaram a Constituição. Foi aquela impunidade que deu exemplo para que pessoas que fazem cultuam a tortura, que fazem apologia à tortura, a mortes e desrespeitam o Estado de Direito, possa existir hoje. O seu maior representante é o que está ocupando a cadeira no Palácio do Planalto. O atual presidente faz apologia à tortura, tem como um dos maiores assassinos da história do Brasil, que foi o Brilhante Ustra, o responsável pelo assassinato do Vlado, que é herói do atual presidente, que deixa essas pessoas à vontade para fazer o que se considerado em qualquer outro país democrático como crime. Então, a impunidade é um exemplo para mais violência e mais impunidade. Nós precisamos exigir que as pessoas que cometem crimes de lesa humanidade, que cometem crimes de tortura, sejam punidos para que isso sirva de exemplo para as novas gerações e que não se repita nunca mais. Então, o primeiro paralelo que eu faço é a impunidade que levou aqueles assassinos, né, que permite a impunidade para novos violadores de direitos humanos no dia de hoje. Né? E como consequência disso, né, é o que nós estamos vivendo sobre violação à liberdade de expressão, ameaças a jornalistas, ameaças a defensores de direitos humanos e, sobretudo, ameaças às instituições democráticas e as ameaças à democracia brasileira.
Esse é o paralelo que eu faço. Na verdade, não é um paralelo, é uma consequência, é uma continuidade, né, de um processo violento que não terminou porque nós não fizemos o que nós devíamos ter feito, que era fazer justiça de transição em nosso país. Pois é, Sotília, a gente tem um péssimo exemplo, né, de ameaças jornalistas feito pelo próprio presidente da República hoje, inclusive estimula apoiadores a hostilizarem os jornalistas, né? Exatamente. O Brasil é um dos países que mais matam e mais cometem violência contra jornalistas e comunicadores em todo o mundo. Ele perde para o México e talvez mais algum outro país que está em situação grave de guerra. Então, o Brasil hoje é um país violento para a liberdade de expressão, é um país violento para a criação, para a arte e para a democracia. O Instituto Vladimir Herzog está organizando, em parceria com outras instituições, como o Artigo 19, o Repórteres Sem Fronteiras, Intervozes, uma rede de proteção a jornalistas e comunicadores ameaçados. Essa rede já está funcionando, ela é uma rede que procura articular todos os comunicadores e jornalistas de todo o Brasil que estão sob ameaça e dar visibilidade a essas ameaças que estão sofrendo como uma forma de proteção. O Instituto Vladimir Herzog está empenhadíssimo na defesa da liberdade de expressão, na defesa dos comunicadores, na defesa da democracia. Nós aprendemos que o legado do Vlado é continuar a sua luta dessa defesa da liberdade de expressão e da democracia. Portanto, a construção dessa rede, portanto, o trabalho do Instituto vai nessa direção. E quando a gente faz essas várias atividades nessa semana, em que a gente rememora o assassinato cruel, né, do jornalista Vladimir Herzog, é justamente para que a gente possa sinalizar de que nós não descansaremos nem um minuto enquanto não garantirmos a liberdade de expressão no Brasil, enquanto não garantirmos a democracia em nosso país. Entre essas atividades que você citou, o Instituto vai lançar pela editora Autêntica a 7ª edição do dossiê Herzog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse dossiê. Ele foi atualizado com relatos dos jornalistas que assinaram o manifesto em nome da verdade e outros que não puderam assinar porque estavam presos ou sendo perseguidos. Qual que é a história do manifesto? Então, esse livro foi escrito pelo Fernando Pacheco Jordão, que é um dos grandes e maiores jornalistas do nosso país, amigo íntimo do Vlado, que faleceu recentemente, há 2, 3 anos atrás. O Fernando Pacheco Jordão é um dos criadores do Instituto Vladimir Herzog e sempre teve uma relação muito forte com o Vlado e sempre teve um compromisso de defender o legado do Vlado também. Era parceiro dele na BBC de Londres, foi parceiro dele na TV Cultura. E depois da morte do Vladimir Herzog, né, o Fernando Pacheco Jordão escreveu esse dossiê Herzog, Prisão, Tortura e Morte no Brasil, onde ele conta toda a história do Vlado, onde ele conta todo o processo que levou às tentativas de criminalizar os seus assassinos. É uma história, um dossiê onde aparecem todos os documentos que apareceram nesse período, inclusive a sentença do juiz Márcio, enfim. Então é um livro muito bem organizado. Quando o Fernando Pacheco Jordão faleceu, a Fátima Jordão, que era amicíssima, é amicíssima da família Herzog, foi muito amiga também do Vlado, ela nos procurou e disse que ela queria passar os direitos autorais do livro do Fernando para o Instituto Vladimir Herzog e sugeria que a gente tentasse fazer uma segunda edição, porque tinha muita coisa que ser atualizada, porque quando o livro foi escrito, a primeira edição, ela foi escrita em períodos, inclusive, que não dava nem para citar alguns nomes, por conta da censura, por conta de várias questões de ordem política que estávamos vivendo no Brasil.
Então, nós tínhamos que atualizar isso. E ela sugeriu o nome do Mauro Malim, que é um amigo da família, uma pessoa que conheceu muito o Fernando também, que fizesse essa nova edição. Nós fizemos uma reunião com o Malim, rediscutimos a segunda edição, com uma nova apresentação, uma atualização no próprio livro, e a Autêntica, que é uma parceira imensa do Instituto Vladimir Herzog, topou fazer essa nova edição. Então, sai essa nova edição agora completa, correções de nomes, com inclusões de nomes que tinham sido evitados na época, com novos documentos. Então, o livro está lindo, está muito lindo mesmo. Ficou um livro maior, inclusive, né, porque incluímos outros documentos. E nós faremos esse lançamento no sábado, né, no dia 23 de outubro, aí na Praça Vladimir Herzog, atrás da Câmara Municipal. Vai ser um dia de atividade em memória do Vlado. Vai ser o dia inteiro, a partir das 9h30 da manhã. Nós teremos várias atividades. Vai ter um momento em que o Ivo Herzog, filho do Vlado, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, junto com o vereador Donato, que foi um dos proponentes da época, né, da própria praça, junto com o vereador José Américo. Vai ter a vereadora Juliana Cardoso, que hoje dirige a mesa, né, da casa, e junto com várias outras pessoas vão contar um pouco a história daquela praça, que foi uma história de luta, inclusive. Vai estar o Eliphas Andreato, que é um grande artista, que fez um monumento que, inclusive, está lá, né, na praça. Então, começa com uma história sobre a praça e ela continua também com várias atividades musicais. Vai ter um grafite dos Pombas Kleber Pagu e Fernanda Bueno, né? Vai ter o lançamento do livro lá pelas 10h30, vai ter replantio de mudas na praça, para a gente poder ter sombra, né? Vai ter várias apresentações musicais, o Jereba Barreto, o Paulinho Timor, Sarau do Binho, o Islanda Guilhermina, o Mileno Castro, e vai terminar com o grande músico Toninho Carrasqueira. Então, vai das 9h30 até as 2h da tarde, vai ser um dia muito bonito, de muita energia e de muita força para essa atividade. Agora, essa semana de rememoração, né, de rememoramento, digamos assim, né, não termina com essa atividade da praça, né, e com o lançamento do livro lá na praça. Vai ter também, no próprio domingo, no dia 24 de outubro, às 16h, outra parceira incrível do Instituto Vladimir Herzog, né, que é a editora Alameda. Nós vamos lançar um livro que nós fizemos junto com o jornalista e escritor Camilo Vanucci, que é Vala de Perus, uma biografia, que conta a história emblemática de outro escândalo vinculado a esse período triste da história do Brasil, que é da ditadura militar, com o desaparecimento de mais de 1.050 pessoas que foram jogadas numa vala comum. E é uma história incrível da história do Brasil. O Camilo escreveu esse livro maravilhoso. Então, nós vamos lançar esse livro também às 16h do dia 24, no domingo. E na segunda-feira vai ter a premiação do 43º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, o maior e mais importante prêmio de jornalismo do país. E vai ser uma atividade linda, vai ser toda online por conta desse momento que nós estamos vivendo, mas ela começa às 20h, deve terminar às 21h30, conduzida pelo nosso queridíssimo conselheiro do Instituto Vladimir Herzog e que sempre participa da mediação do prêmio, o nosso querido Juca Kfouri. E vai ser transmissão ao vivo pelo YouTube. E vamos fazer premiações incríveis, assim. Vai ser homenageado, né, o Abdias do Nascimento, a Neuza Pereira, que foi jornalista maravilhosa do jornal O Versus. Enfim, vai ser um dia de festa, né? Precisamos rememorar com muita festa, com muita energia, né, para dizer que não é a morte do Vlado que vai nos calar, pelo contrário,
né? É a sua história de vida, a sua energia, o seu compromisso que nos faz continuar a luta na defesa do seu legado. Então, no dia 25, temos essa grande atividade, né, que é o lançamento, a 43ª edição do prêmio. Como é que está a preparação para essa cerimônia de premiação? Quantos trabalhos foram inscritos? Conta um pouquinho sobre ela. Tá. Essa premiação, ela não bateu o recorde, né, de inscritos, porque o ano passado foi um negócio impressionante, tinha mais de 1.000 e tantos inscritos, né? Mas esse ano chegou perto de 1.000 inscritos para a premiação da 43ª edição. Então, nós temos aí participação de jornalistas de todo o Brasil, né? Desde os grandes jornais, televisão e rádio, né, como jornalistas de estados mais distantes, mas que têm uma representatividade incrível, né, na defesa de uma pauta dos direitos humanos. Então, ela é esse prêmio, né, toda a sua organização, ela é voltada para valorizar todas essas pessoas que tiveram coragem de fazer do jornalismo uma voz de discutir problemas importantíssimos de violações de direitos humanos no Brasil, né? Desde a questão ambiental, né, que tem matérias importantes que trabalham sobre a violência que nós estamos sofrendo sobre a questão ambiental no Brasil, com impactos importantes na questão climática, enfim, né, como questões de violências praticadas desde de cárceres, né? Nossa situação penitenciária é uma das mais graves do mundo, né? E a questão indígena, né, que é gravíssima também, né? Então, esse momento vai lembrar, inclusive, pessoas que tiveram coragem de relatar situações que viveram os ribeirinhos de Belo Monte, na Amazônia. Enfim, vai ser uma bela homenagem, né? A Neuza Pereira, que será homenageada, é uma jornalista que faz todo um relato de como é ser uma mulher jornalista negra, né, de um jornal de esquerda na época da ditadura. Então, ela conta um pouco essa sua história, né, ao ser homenageada por este prêmio. O Abdias do Nascimento, né, que dispensa qualquer comentário, que é uma das maiores referências da luta democrática e antirracial que nós temos no Brasil. Sem dúvida, Sotile. E a programação, onde que ela está disponível? A programação das atividades? Ela está disponível no YouTube, né, do Prêmio Vladimir Herzog. Quem quiser ter mais informações também pode procurar no www.premiovladimirherzog.org, que tem todas as informações sobre o prêmio. Lá você vai encontrar a lista dos vencedores também, nesse mesmo site, né? Nesse mesmo endereço, www.premiovladimirherzog.org. E a transmissão será ao vivo pelo YouTube às 20 horas de segunda-feira do dia 25. Sotile, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Super obrigado também, um bom dia a todos os ouvintes, né? E não vamos deixar de lembrar de que um dia após o relatório da CPI, nós precisamos estar nas ruas para continuar denunciando esse momento terrível que o Brasil está vivendo e esse momento terrível porque nós não punimos assassinos de Vlado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Conversei com o Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.